E aí, galera, que Nense é esse, hein? Jogamos mais ou menos, mas ganhamos, mas classificamos. Compensação, o Mamelodi jogou muito e perdeu. Sem vinheta eu não entro, sem like eu não comento. É exatamente isso. Fluminense jogou pensando na classificação. E o time do Mamelodi, que é um bom time, tem uns 4 bons jogadores, principalmente esse Allende, no meio do campo, sabe tudo. Cabelo esbranquiçado, mas muito bom jogador. Primeiro tempo ele jogou livre, fez tudo que o meio do campo tem que fazer. Mas o problema todo, isso é interessante, o problema todo que eles pareciam que não estavam nem aí. Eles tinham que ganhar o jogo para classificar. O empate era do Fluminense. Então o Fluminense está aqui para saber o que eles querem. Se fechou. E eles vieram para o jogo. Toca, tá bonito, muito bem arrumado. Mas da meia lua da grande área para dentro da área, eles não fizeram nada. O Fluminense não foi super apertado nesse pedaço de campo. Até da intermediária para dentro da área do Fluminense, não foram apertados, jogadores do Fluminense. Tinha um problema, o centroavante, o Reiner, esse centroavante ficava, esse foi o perigo, por 3 vezes, entre o Ignacio e o Freitas, esse centroavante. Ele recebeu 3 bolas perigosas, poderia ter complicado o Fluminense, que era simples, não deixa ele no meio, um encosta e o outro sobra, ou então sai, deixa ele em impedimento, tá certo? Mas não pode ficar no meio. No meio o cara meteu a bola, ele vai entrar de cara pro gol. Por 3 oportunidades eles tiveram essa jogada. Então, por isso que eu dizia durante o jogo, pega quem é o mais atrasado. É o Hércules? É o Nonato? Ou é o Martinelli? É o Martinelli? Fica o Martinelli. Exatamente para encostar nele. E sobram os dois, que eles não tinham outro homem para acompanhar esse centroavante. No meio do campo ele tinha o Zwaine, tinha o Allende, tinha o Mocoena, que joga pra caramba, e ainda o brasileiro, o Lucas Ribeiro. Então, eles se concentravam ali no meio e ficavam tocando o jogo, explorando o centroavante e explorando as laterais. O time do Fluminense mais recuado. O Fluminense não apoiou com os 2 laterais, ficou com medo. E prendia 2 de meio do campo. E ficava o Cano sozinho na frente. E o Arias, que o Arias é um departamento à parte. O Arias levou umas 4 butinadas fortes, entravam nele. Exatamente porque é o cara que arrastava e arrasta o contra-ataque ou o ataque. Por isso, o Canóbio voltava mais. Então eu prefiro o Canóbio voltando como um 4º homem de meio do campo do que o Arias. Deixa o Arias livre aonde ele quiser. Pegou a bola, cadê o cara? Tá ali, bota a bola para ele, que ele vai para dentro. E tem que puxar o contra-ataque, é ele. E o meio do campo tem que vir, pelo menos um do meio do campo. E não estava vindo. E o Cano voltava. Para o Cano não voltar, né, o Arias tem que ir ao encontro dele. Deixa o Cano jogando da intermediária para dentro da área adversária. Não volta com ele. Ah, mas voltam todos. Ótimo. Ele, no grande círculo. Isso nós temos discutido aqui para caramba. Para pelo menos nós temos uma válvula de escape. Qualquer chutão, o Cano é o primeiro a correr. Nesse caso, se ele estiver aqui, não tem condição. Jogamos a bola, seguramos a bola, só que o time do Mamelodi está aqui, em cima, porque eles vieram com tudo. Só que é um futebol bonito, vistoso, mas que não rende. Se aperta, não sai nada. Tanto é que foram desclassificados. E o Fluminense, seguro, tentando sair jogando, com dificuldade,
porque eles estão em cima. De vez em quando abria os laterais, nossos laterais não apoiaram, como sempre apoiam, mas não apoiaram. Com a bola no pé, pode ir, não tem problema nenhum. Saindo para o jogo, pode ir. Nós estamos com o meio do campo com a nossa defesa. Pode sair os laterais, sem problema nenhum. Nós temos o Arias para sair jogando, um pouco mais adiante, e nós temos o centroavante. Então, dá para sair jogando. O time do Fluminense não saiu porque estava com dificuldade exatamente por isso. Porque o Mamelodi, quando saía para o jogo, ele vinha com todo mundo. Principalmente com esses 4 jogadores que eu citei, muito bons jogadores, muito bons. Então, eles sabem tocar. Foi bom o Fluminense se segurar. Para você ter uma ideia, o primeiro tempo foi praticamente todo deles tocando e pressionando o time do Fluminense. Teve aos 35 minutos o Arias, livre, chutou e passou perto. 35 minutos. 41 minutos. Nonato chutou de fora da área e perdeu o gol. Que tomou um susto, que a bola veio no cruzamento, a bola pererecou por ali, apareceu para ele, ele chutou mal. As duas coisas que nós fizemos no primeiro tempo. Muito pouco. Nós estamos defendendo, inclusive, né, a liderança. Inclusive a classificação. Tá certo? Muito bem. Segundo tempo. Muito calor, mas para os dois. Mas como eles estão tocando mais a bola, nós estamos correndo atrás. Nós corremos mais do que jogamos. E eles jogaram mais do que correram. Teve uma divisão aí. Segundo tempo, saiu aos 22 minutos, Canóbio entrou o Keno, que precisava de prender mais a bola aqui nesse setor e partir para dentro, como o Keno fez no jogo passado. E aos 22 saiu o Hércules, entrou o Bernal, para dar mais uma segurada no meio do campo. Aos 31 saiu o Martinelli, entrou o Lima. E só em 41 é que saiu o Cano, entrou o Everaldo, saiu o Nonato, entrou o Thiago Santos para segurar mais a história. E eles trocaram. Entrou o Arthur, entrou o meio do campo, Letaco, entrou o Adams e entrou o Chaulili. Então o que acontece? Eles reforçaram a frente e reforçaram o meio do campo, segundo tempo, e partiram para cima. O Fluminense se segurou mais, por isso essas substituições. Quando vinha a bola para o lado esquerdo, o Cano segurava, juntava o Arias com o Cano, com o Keno e o Everaldo um pouco mais adiantado. E ele trocou o meio do campo, né? Já falei. Ele trocou os 3 homens de meio do campo para reforçar esse segundo tempo e trocou os 2 de frente. Então veio uma equilibrada no time do Fluminense. Mais seguro, mas saindo para jogar, o que não fez durante todo o primeiro tempo. Até que no segundo tempo, o Keno fez uma boa jogada e o Everaldo poderia até ter feito o gol. E do outro lado o Arias fez 3 grandes jogadas. Poderia ter saído um gol do Fluminense. Então deu uma equilibrada a mais. Mas eu falei durante todo, eu e o garotinho falamos durante todo o jogo e principalmente o segundo tempo, que eles não estavam nem aí, o Mamelodi. Tá tocando a bola, ia lá, perdia a bola, voltava, se fechava, roubava a bola e tá tocando. Metia na zaga, a zaga parava a bola, olhava, como se eles não tivessem nem aí para o jogo, como se eles não tivessem nem aí para a classificação. Porque se eles ganhassem o jogo, eles estavam classificados. Esse foi o grande problema. E o Fluminense agradeceu esse tipo de jogo. Toque, tá nem aí. Estamos fechados aqui. Deixa eles tocarem lá, à vontade. Tava bonito. Futebol vistoso, futebol bonito. Mas quem
para quem está ganhando e para quem está classificado. Não para eles. Eles têm que vir com tudo em cima do Fluminense. Independentemente de qualquer outra coisa, se vai tomar 30 gols se eles saírem para o jogo. Ainda bem que eles não saíram apertando o time do Fluminense. E o time do Fluminense, já com empate a seu favor, né, não se arriscou, não se aventurou de qualquer jeito. Então, foi bom? Foi, classificamos. Jogou maravilhosamente bem? Fluminense? Não. Jogou por gasto. Né? Jogou aquilo que tinha que jogar para classificar, sem se arriscar muito. Né? E eles? Eles é problema deles. Jogaram muito bem, mas foram embora para casa. Né? É preferível você se segurar e jogar mais ou menos e classificar, que é o que estava em jogo, era a classificação, né? Do que você jogar bonito e ser desclassificado. Craque do jogo, eu vou botar de novo o Arias. Jogou muito, muito. E a baranga do jogo, eu vou botar o Cupido. Foi mal no jogo. E o Cupido, né? Foi mal no jogo. Muito bem. O seu Anthony Taylor. É 0! E o Fluminense está classificado. Agora é esperar com tranquilidade. E um outro detalhe importante. Daqui para frente, agora, perdeu, está fora. Mas os brasileiros vão classificar. Valeu, galera!